Olá, amigos. É com muita alegria que a gente inicia um outro programa, Revolução Espírita. Mais um. Estamos esperando que vocês coloquem esse programa aí na sua vida. Um por semana e você vai nos acompanhando e a gente vai trazendo ideias e vocês vão sugerindo coisas para a gente. Você já sabe, mas eu vou repetir, que este programa está sustentado no livro Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec. Esse livro foi escrito fruto de uma grande pesquisa do Paulo Henrique Figueiredo, que vai responder algumas questões, ou minhas ou de vocês. Hoje é minha. Paulo, Kardec fala muito em religião natural, e a gente lê isso no Espiritismo, e muitas vezes as interpretações desse termo religião natural são as mais variadas. Então a pergunta é assim: o Espiritismo é uma religião? Essa pergunta talvez seja a que mais controvérsias, né, e desentendimentos permitam ocorrer no movimento espírita. Até houve muitas discussões, eu me lembro disso, né? Debates grandes, um achando que sim, um achando que não, coisas... Isso. O grande problema é o seguinte: se a questão da religião ela foi estabelecida no atual conceito do que é religião, hoje nós temos um conceito praticamente único do termo religião, porque esse termo ele está indissociado das igrejas, né? Das denominações religiosas. Então, quando se fala religião, e ao contraponto da religião com a ciência, a ciência tem sede na universidade e nos laboratórios, não é assim que se pensa? E a religião tem sede nas igrejas e nos sacerdotes. Isso. Então, a nossa sociedade, no campo do entendimento desses termos, ela vivenciou uma redução, uma simplificação que chega ao elementar. Você disse que o termo religião é que foi condicionado a esta questão de templos e sacerdotes. Isso, enquanto que ciência está condicionado à atual, né, disposição das universidades e dos cientistas em si, Isso. dos laboratórios, dos institutos de pesquisa. Né? Então, o religioso, então, aquele que se considera, né, afeito só aos fatos, hoje, grande parte deles se posiciona como sendo arreligioso. Eu não lido com nada ligado à religião. E desta forma, ele adota um posicionamento materialista, sem se perceber de que adotar um posicionamento materialista é uma posição filosófica. Claro. Ele não é ser natural. Eu sou materialista porque não existe evidências nem de Deus nem de alma. Então, o meu pensamento é materialista. Mas você negar a existência de Deus e a existência da alma é uma posição firmada no mesmo nível de você afirmar que essas duas coisas existem. Então, mas veja que interessante. Deus não é um patrimônio das religiões. Ficou sendo. Foi assambarcado. Em virtude disso que eu estou lhe dizendo, porque Deus da simplificação dos termos. Então, porque na verdade Deus é um patrimônio da humanidade, pelo menos eu entendo assim. Exato. E a questão que me parece a ciência recusa até de pensar em Deus ou na alma, porque como a religião assambarcou esses dois conceitos, então eles não querem... Exatamente, mas da mesma forma que isso ocorreu com esses dois conceitos, o posicionamento de vários representantes da ciência, principalmente na divulgação, de também associar a ciência com a negação de Deus. Então, o que é, em verdade, uma análise isenta dessas duas posições, vão demonstrar que nem Deus e alma são prisioneiros da instituição religiosa, ele não é propriedade dos sacerdotes, e nem a negação de Deus e da alma é próprio da ciência. Sim. Então, é circunstancial o fato da ciência hoje ter se afastado do espiritualismo.
E para que a gente compreenda a posição espírita e a de Kardec, não há outro caminho senão recuperarmos o cenário cultural no qual as suas obras foram escritas. Independente de você se considerar materialista ou religioso, não importa. O que estamos tratando aqui é do seguinte: qual o posicionamento de Kardec diante do tema da religião? Essa é a pergunta, não é? Essa é a pergunta. Então, para que a gente possa responder, nós temos que compreender qual era o contexto, né? Qual era a situação da cultura, qual era o entendimento das pessoas na época de Kardec. Porque só assim nós vamos conseguir interpretar corretamente o que ele escreveu. Então, é interessante isso, porque Kardec está no século XIX, quando escreveu as informações dos espíritos, que se tornou o espiritismo. Isso. E parece, sim, para a gente que tudo é sempre igual. Né? E você tem dito que não, que há conceitos do século XIX que eles Muito estão diferentes. diferindo muito dos atuais, não é isso? Exatamente. Então, o que nós precisamos pontuar aqui é essa circunstância de polarização de ciência materialista e a religião de posse das instituições religiosas. Essa circunstância, ela é própria do nosso tempo. Tá. E quando a gente leva o espiritismo para uma análise de se ele é ou não religião nesse contexto, nós vamos cair num grave equívoco, porque na época de Kardec não era esse o posicionamento, nem da ciência e nem da religião. Então, para entender o que ele disse, como ele se expôs, a análise que ele fez da proposta espírita, da doutrina espírita, nós precisamos compreender o contexto que isso ocorreu. Sim. Então, finalizando, trazer para hoje essa discussão e estudar o que Kardec escreveu dentro do contexto da sociedade atual, leva a esse debate sem resposta. Compreendo. Que é um dizer assim, é religião, o outro diz, não é. E essa discussão não leva a lugar nenhum. Então, e pelo contrário, ela fica de alguma maneira rachando o meio espírita, vamos pensar assim, no sentido de que uns adeptos de uma ideia, adeptos de outra ideia. E, na verdade, quem às vezes não tem um tempo maior para estudar, fica realmente optando por aquilo que já é a tradição. A tradição é ter uma religião, assim por diante. E, então, fica nisso e não cresce. A primeira resposta que eu posso já lhe dar é a seguinte: dizer que o espiritismo é religião ou dizer que ele não é religião, usando o contexto atual, as duas respostas estão erradas. Bom, então, nós vamos interromper você agora, porque a gente vai ter um pequeno intervalo e depois o Paulo vai voltar nesse assunto. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.